Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito Responde. Meu nome é Mauro Moreira, sou procurador federal, mestrando e especialista em Direito Tributário e esta semana, como professor de Direito Tributário, ministrei o curso no Saber Direito relacionado à tributação indireta. Abordamos desde o Sistema Constitucional Tributário, o IPI, o ICMS, o ISS e alguns temas relacionados à guerra fiscal, convênios de ICMS e também reforma tributária. Hoje recebemos aqui alguns estudantes de Direito, a Rayane, o Zurré e a Jéssica, que irão fazer perguntas relacionadas ao tema objeto da nossa matéria. Algumas dúvidas que surgiram. Primeira pergunta, Rayane. Qual é o fato gerador do ISSQN? Como vimos na aula 4 do nosso curso, abordamos o tema relacionado ao ISS. Quando se pergunta qual o fato gerador do ISSQN, deve-se ter em mente que está tratando do aspecto material do ISS. Para definirmos o aspecto material do ISS, temos que avaliar o primeiro aspecto. Incide o ISS sobre serviços que são tributados pelo ICMS? Não incide. O ISS ele não pode incidir nos serviços que são tributados pelo ICMS, como exemplo, serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Noutra ponta, esse serviço deve estar previsto na lista anexa à Lei Complementar 116. Esta lista anexa, que é encarada pelo Superior Tribunal de Justiça como uma lista taxativa e como vimos na nossa aula 4, essa lista taxativa não admite o emprego da analogia. Passamos agora a pergunta para o nosso aluno Zurré. Professor, taxas podem ter a mesma base de cálculo dos impostos? Quando vimos na nossa primeira aula o tema relacionado ao sistema constitucional tributário, analisamos a diferença entre impostos e taxas. Discutimos, por exemplo, que a taxa ela não pode remunerar o serviço de iluminação pública, inclusive é uma declaração de inconstitucionalidade relacionada ao tema. Zurré, em relação a essa sua pergunta, o artigo 145, parágrafo 2º da Constituição é expresso no sentido de dizer que a taxa não pode ter a mesma base de cálculo dos impostos. Entretanto, é importante salientar que a súmula vinculante 29 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o que você não pode ter é uma total identidade. Entretanto, a taxa pode sim utilizar-se de um ou alguns dos elementos da base de cálculo do imposto, num caso específico, julgando uma taxa de coleta de lixo que utilizou alguns dos elementos da base de cálculo do IPTU. Qual a diferença entre lei e legislação tributária? Excelente pergunta da nossa aluna Jéssica. Qual a diferença entre lei e legislação tributária? Jéssica, esse tema ele tem relação com o princípio da legalidade e também com os termos que estão no Código Tributário Nacional. O artigo 96 do Código Tributário Nacional estabelece o conceito de legislação tributária. É um conceito mais amplo. Como vimos na nossa primeira aula, o conceito de legislação é o conjunto maior e o conceito de lei, o conjunto menor. Legislação tributária, então, abrange leis, abrange decretos, abrange instrumentos normativos inferiores à lei, como atos normativos complementares previstos no artigo 100 do Código Tributário Nacional. Exemplos, nós temos portarias e instruções normativas. Noutra ponta, o conceito de lei está adstrito ao que se estabelece no artigo 97 do Código Tributário Nacional e tem total relação com o princípio da tipicidade cerrada no direito tributário. Por exemplo, fato gerador, alíquotas, base de cálculo devem ser tratadas por meio de lei tributária no seu sentido estrito. Por outro lado, quando falamos em obrigações acessórias, as obrigações acessórias podem ser trazidas nos termos do Código Tributário Nacional por outro ato inferior à lei, diferente de lei, podendo aí ser tratada por meio de legislação tributária. Os tributos têm apenas função arrecadatória ou têm também função extrafiscal? Os tributos têm marcadamente função fiscal, visam a arrecadação. Noutra ponta, há tributos que têm uma característica extrafiscal, ou seja, visam além da fiscalidade, visam além da arrecadação, como exemplo do imposto de importação e o imposto de exportação, o IOF, que são exceções à maior parte dos princípios constitucionais tributários, por serem dotados desta característica de extrafiscalidade.
além da fiscalidade, ou seja, visam intervir na economia, visam atingir outros objetivos. Exemplos de tributos que têm aí características fiscais e extrafiscais. Exemplo clássico, o IPTU. O IPTU, ele tem aí uma progressividade fiscal a partir da emenda constitucional 29, em razão do valor do imóvel. Então, a partir da emenda constitucional 29 de 2000, o IPTU passou a ser progressivo em razão do valor do imóvel. Antes da emenda constitucional 29, o IPTU já poderia ter aí progressividade extrafiscal, ou seja, alíquotas maiores, tendo em vista evitar a subutilização dos imóveis, como previsto tanto no artigo 182 da Constituição, como também na Lei 10.257, que é a lei referente ao Estatuto da Cidade. O ITR também tem uma tributação maior, quanto menor o grau de utilização do imóvel rural, para evitar o quê? Evitar propriedades improdutivas. Então, percebe-se que os tributos eles têm característica fiscal e também extrafiscal. Daí, em cada tributo específico, você deve analisar qual a sua principal função. Por exemplo, imposto de exportação tem uma natureza muito mais extrafiscal. Já o IPI, que era caracterizado pela doutrina como imposto extrafiscal, passou, nos dias atuais, a ter uma característica marcante, notadamente relacionada à fiscalidade, à arrecadação. Por essa razão, o IPI é exceção apenas à anterioridade anual, não sendo exceção à anterioridade nonagesimal. Então, tem que cumprir o princípio da anterioridade nonagesimal. Como se dá a aplicação do princípio da seletividade ao IPI e ao ICMS? Há diferenças? A aplicação do princípio da seletividade ao IPI e ao ICMS. Na aula número 2, estudamos a aplicação do princípio da seletividade ao IPI. A aplicação do princípio da seletividade ao IPI é obrigatória. A Constituição nos diz que o IPI deverá ser obrigatório. Por essa razão, tem-se aplicação obrigatória em relação ao IPI. E o que seria o princípio da seletividade? O princípio da seletividade, ele traz uma ideia em seu bojo. A ideia de tributar mais aqueles produtos menos essenciais. Demos o exemplo, por exemplo, de um produto alimentício e de um cigarro. É claro que você terá uma tributação menor no produto alimentício e maior no cigarro, porque o cigarro é menos essencial do que o produto, o gênero alimentício. Então, a aplicação do princípio da seletividade, ele é uma característica obrigatória e marcante do IPI. Por outro lado, quando falamos do ICMS, a Constituição é expressa em dizer que o ICMS pode ser seletivo. Então, nós temos a obrigatoriedade em relação ao IPI e temos uma facultatividade em relação ao ICMS. Então, o IPI deverá ser seletivo, o ICMS poderá ser seletivo. Essa é a principal diferença na aplicação do princípio da seletividade a esses dois tributos. Quando estudamos ordenamentos jurídicos alienígenas, percebemos que o princípio da seletividade é marcante quando se estuda o sistema tributário alemão, quando se estuda o sistema tributário do Reino Unido. Você tem impostos seletivos. E sempre que se fala em reforma tributária, todos os autores, estudiosos e políticos trazem a ideia de uma tributação marcada aí pela aplicação da seletividade. Então, o princípio da seletividade é de extrema importância para a compreensão tanto da tributação indireta como para a compreensão do tema da reforma tributária. Aqueles que possuem imunidade tributária devem cumprir as obrigações acessórias? Muito interessante a pergunta da Jéssica, porque envolve vários temas do direito tributário. O primeiro ponto é, o que é imunidade tributária? Imunidade tributária, no entender do professor Roque Carrasa, é a delimitação negativa da competência tributária. Parte da doutrina visualiza na imunidade tributária também uma não incidência qualificada constitucionalmente. Então, deveria ser uma situação tributada, uma situação em que ocorreria a incidência. No entanto, a norma constitucional retira a possibilidade, delimita negativamente aquela competência tributária. Então, imunidade tributária, delimitação negativa da competência tributária. O segunda pergunta relacionada à obrigação acessória. Qual a diferença entre obrigação principal e obrigação acessória? Obrigação principal nos dá a ideia de obrigação de pagar, seja tributo, seja penalidade pecuniária, a multa. Noutra ponta, a obrigação acessória nos traz a ideia de obrigação de fazer ou não fazer, obrigação positiva ou negativa. A diferença básica
é relacionada à imunidade tributária, ela afasta a obrigação principal do pagamento do tributo. Entretanto, a imunidade tributária não afasta a exigência do cumprimento das obrigações acessórias. Exemplo, imunidade de templo. Você imagina uma entidade religiosa que tem uma imunidade. Questiona-se, ela deve cumprir suas obrigações acessórias? Deve. Ela deve cumprir suas obrigações acessórias, deve manter os livros fiscais, manter a escrituração fiscal, manter os documentos fiscais. Então, em arremate, relacionado ao tema da imunidade tributária, temos que o conceito da imunidade tributária está relacionado à delimitação negativa da competência tributária. Ou seja, nós temos uma regra dirigida ao legislador. Legislador, não institua tributo nessa hipótese. Noutra ponta, a imunidade tributária não afasta o cumprimento da obrigação acessória. Então, mesmo os entes que são imunes devem cumprir a obrigação acessória. Esta regra, apesar de serem institutos diferentes, aplica-se também em relação à isenção. A isenção é a exclusão do crédito tributário, conceituada aí como dispensa legal. As pessoas que gozam de isenção não devem aí ter também benefícios relacionados à obrigação acessória. Por essa razão, mesmo que sejam isentas, devem cumprir as obrigações acessórias. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Saber Direito Responde. Voltamos com mais um bloco do Saber Direito Responde. Passamos agora a pergunta para a aluna Rayane. De que forma os estados e municípios competem entre si praticando a guerra fiscal? Quando se pensa em guerra fiscal, o primeiro momento nós já pensamos no ICMS, a guerra fiscal no caso do ICMS, ou seja, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. A nossa federação, ela tem uma característica marcante. Nós temos aí vários tributos com competências definidas. O IPI está na competência da União, o ICMS na competência dos estados, o ISS na competência dos municípios. No caso do ICMS, imaginemos, são 27 unidades federadas que podem trazer regras específicas para tratar sobre o ICMS. Então é natural que em alguns momentos os estados tragam aí benefícios e isenções fiscais de forma unilateral para trazer empresas para o seu estado e, naturalmente, aumentar a arrecadação. Não apenas existe a guerra fiscal com o ICMS, nós temos também a utilização do ISS como instrumento para o atingimento aí de conflitos federativos. Por exemplo, caso de diminuição das alíquotas do ISS, o que permite trazer empresas para os municípios. É por essa razão que, no caso do ISS, nós temos a fixação de uma alíquota mínima, essa alíquota mínima que está no ADCT artigo 88, no ato das disposições constitucionais transitórias. Então, se alguém questionar apenas a guerra fiscal no ICMS, não, a guerra fiscal também no ISS, a guerra fiscal relacionada aos municípios. Por essa razão, o ato das disposições constitucionais transitórias no artigo 88 nos traz aí a alíquota mínima do ISS, que é 2%. Por outro lado, a alíquota máxima do ISS é de 5%, está fixada na Lei Complementar 116, o que visa travar a sede arrecadatória dos municípios. Incide o ICMS na transferência de mercadorias entre dois estabelecimentos do mesmo proprietário? Esta pergunta, como nós observamos na aula 3 do nosso curso, está relacionada ao aspecto material do ICMS. Então, no aspecto material do ICMS, temos circulação de mercadoria e prestação de serviços. Na prestação dos serviços, serviços de transporte interestadual entre estados e serviço de transporte entre municípios, o serviço de transporte intermunicipal, bem como serviços de comunicação que devem ser onerosos, não podem ser de distribuição livre e gratuita. Quando voltamos para o termo circulação de mercadoria, devemos entender a circulação de mercadoria conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, no que tange à circulação de mercadoria, vislumbra que a circulação não deve apenas ser uma circulação física, deve haver uma circulação jurídica, com a transferência de titularidade daquela mercadoria. A pergunta do usurré foi simples, relacionada à transmissão de uma mercadoria de um estabelecimento A, da empresa Alfa, por exemplo, para o estabelecimento B, da mesma empresa Alfa. Essa questão eu devolvo.
É possível, nesse caso, raciocine, que haja uma circulação jurídica, sendo que não houve uma transmissão da titularidade daquela mercadoria? Não é possível. Justamente é esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Para que haja o fato gerador, para que se implemente o aspecto material do ICMS, há necessidade de transmissão da titularidade daquela mercadoria. Então, a circulação física de uma mercadoria do estabelecimento A para o estabelecimento B da mesma empresa alfa não importa em fato gerador do ICMS. Por essa razão, o fato gerador do ICMS exige a transmissão da titularidade, a transferência da titularidade, que no entender do Superior Tribunal de Justiça caracteriza não apenas uma circulação física, mas uma circulação jurídica. Então teríamos que ter a transferência daquela mercadoria da titularidade da empresa alfa para a empresa beta e não apenas do estabelecimento A para o estabelecimento B. Somente essa questão, ela é uma questão problemática, porque ela está trazida na Lei Complementar 87 de 96 e também em alguns regulamentos de ICMS dos estados. No entretanto, nós temos o julgado do STJ entendendo que não ocorre o fato gerador do ICMS nesta operação. Qual o fato gerador do IPI? Nós temos o IPI incidente num primeiro momento na operação de importação. O IPI não é caracterizado como um tributo sobre o comércio exterior, mas no entender dos autores que tratam sobre a tributação no comércio exterior, ele é um tributo interno que incide na operação de importação. Então, o primeiro fato gerador, o primeiro aspecto material do IPI está relacionado à operação de importação. Posteriormente, sabendo aí que incide o IPI na operação de importação, nós temos a incidência do IPI na saída da mercadoria, ou seja, aspecto temporal, saída da mercadoria do estabelecimento industrial, após essa mercadoria ou esse produto passar por um processo de industrialização. Depois de fixarmos essa ideia da incidência na importação, da incidência na saída da mercadoria do produto industrializado, temos que observar o conceito de industrialização. E o conceito de industrialização trazido pelo Código Tributário Nacional, bem como pelo regulamento do IPI, é aquela atuação industrial que modifica a finalidade, aperfeiçoa um produto. Então, nós temos aí dentro do conceito de industrialização os seguintes elementos: montagem, desmontagem, nós temos transformação dos produtos, temos acondicionamento, recondicionamento, como hipóteses de industrialização. Então, nós temos aí dois aspectos materiais do IPI, a importação e também a industrialização e, posteriormente, a saída deste produto industrializado do estabelecimento industrial. O Código Tributário Nacional, no artigo 46, inciso 3º, traz a previsão da incidência do IPI no caso de arrematação de produtos apreendidos. Nada obstante termos essa previsão no Código Tributário Nacional, o entendimento da doutrina majoritária é que essa hipótese não foi recepcionada pelo nosso ordenamento jurídico. Então, nosso Código Tributário prevê 3 fatos geradores do IPI. Entretanto, a doutrina majoritária entende que o IPI tem como aspecto material a importação de produtos industrializados e, na outra ponta, o caso da saída de produto industrializado após passar por o processo de industrialização, caracterizado aí como transformação, montagem, recondicionamento, acondicionamento. Quais as proporções negativas no caso da guerra fiscal e se existe algum instrumento para mitigar a guerra fiscal? Como vimos em resposta anterior, a guerra fiscal, no caso do ICMS, é causada pela concessão de benefícios, incentivos e isenções de forma unilateral. Esta guerra, ela desestabiliza o nosso pacto federativo. Por exemplo, imaginemos que o Estado do Rio de Janeiro concede uma isenção fiscal a empresas que construam plataformas ou navios. É natural que as empresas que se instalem no Rio de Janeiro terão benefício fiscal e não terão aí como competir de forma igual com as empresas de São Paulo que não gozem do mesmo benefício fiscal. Então, a guerra fiscal, ela desestabiliza o pacto federativo, bem como atrapalha a concorrência, afeta a concorrência entre empresas. É por essa razão que o nosso ordenamento jurídico, desde a Constituição de 67 e também com a Constituição de 88, veda a concessão de benefícios fiscais
por meio unilateral dos estados. Então, os estados eles não podem conceder isenções, benefícios e incentivos fiscais em matéria de ICMS sem que haja uma participação de todos os estados. Então, dessa forma, a concessão individual de benefícios e incentivos, ela deve ser afastada pelo nosso ordenamento jurídico. E como ferramenta que deve ser utilizada para a concessão de incentivos, benefícios fiscais, nós temos a celebração de convênios de ICMS. Os convênios de ICMS que vêm como ferramenta para mitigar os efeitos da guerra fiscal. Por quê? Porque esses convênios de ICMS, nos termos da Lei Complementar 2475, serão celebrados no âmbito do Conselho de Política Fazendária, ou seja, o CONFAS. E a partir daí, com a votação de todos os entes políticos estaduais, nós teremos uma manifestação conglobante e que trará aí um incentivo ou benefício fiscal, não de forma individual, mas de forma coletiva. Daí a importância do estudo dos convênios de ICMS como forma de mitigar os efeitos da guerra fiscal. Qual o conceito de estabelecimento prestador para fins de incidência do ISS? Como vimos, o artigo 3º da Lei Complementar 116 estabelece como regra a incidência e o recolhimento do ISS no local do estabelecimento prestador. Esta é a regra da Lei Complementar 116. Nós temos algumas exceções, como, por exemplo, o serviço de construção civil, em que haverá o recolhimento do ISS no local da prestação do serviço. Na outra ponta, o artigo 4º define o que é estabelecimento prestador. E para o artigo 4º, estabelecimento prestador deve ser encarada como uma unidade econômica e profissional, independentemente do nome que se atribua. Então, independe de nós chamarmos aquele estabelecimento de sede, filial, agência ou escritório. O que se deve verificar é se há ali um estabelecimento prestador, caracterizado por uma unidade econômica e profissional. Em um julgado específico do Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça trouxe ali mais um elemento que deve ser analisado para a configuração de estabelecimento prestador. Analisando um caso da prestação de um serviço bancário, de um serviço de financiamento, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, além de se ter uma unidade econômica ou profissional, deve-se ter também poder decisório. Era um caso em que apenas um dos municípios tinha uma agência bancária ou um serviço bancário com poder de conceder aquele tipo de financiamento. Imaginemos, como um exemplo, apenas para fins didáticos, que na cidade onde deveria ter sido prestado o serviço, aquele gerente só poderia conceder um financiamento de até R$100 mil. E o empresário necessitava de um financiamento de R$1 milhão, que deveria ser dado numa agência bancária de maior porte. Por essa razão, o Superior Tribunal de Justiça entendeu, neste caso, que além de ter a unidade econômica ou profissional, deveria haver o poder decisório para decidir acerca daquele financiamento. Por essa razão, no município maior, em que o gerente tinha o poder para conceder aquele financiamento, houve ali a configuração do estabelecimento prestador para incidência e recolhimento do ISS no caso de serviços bancários ou serviços de financiamento. Para qual estado deve ser destinado o produto da arrecadação do ICMS no caso da importação? Quando estudamos os aspectos iniciais da tributação sobre o comércio exterior, percebemos que o ICMS incide na importação. E a pergunta, ela tem total pertinência, porque quando estudamos o aspecto material do ICMS, percebemos que o fato gerador do ICMS ocorre no momento do desembaraço aduaneiro. Esse é o entendimento pacífico dos nossos tribunais superiores. Então, o aspecto temporal do ICMS, no caso da importação, ocorre com o desembaraço aduaneiro. Um exemplo clássico: imaginemos que a mercadoria entre pelo Porto de Santos. Então, houve o desembaraço aduaneiro no Porto de Santos. Ocorreu o fato gerador no Porto de Santos. Entretanto, aquela mercadoria importada, ela deve ser destinada ao estado de Minas Gerais. O empresário que importou aquela mercadoria, o contribuinte do tributo, está no estado de Minas Gerais. Eu pergunto, para quem vai a destinação desse produto de arrecadação? O destino desse produto da arrecadação do ICMS não vai para o estado de São Paulo. Nada obstante, o fato gerador, o desembaraço aduaneiro, ter ocorrido ali. No entendimento remansoso dos nossos tribunais superiores,
O produto da arrecadação, no caso da importação, vai para o estado onde está localizado o destinatário final daquela mercadoria importada. No nosso exemplo, o estado de Minas Gerais. Agradeço a Rayane, ao Zurrei e a Jéssica, alunos extremamente participativos, que trouxeram perguntas, o que demonstra o total interesse no estudo do direito. E isso que com certeza será revertido em frutos, em sucesso profissional. Agradeço também aos espectadores que ficaram aqui comigo nesta semana estudando o direito tributário, um tema extremamente interessante da tributação indireta, do IPI, do ICMS, do ISS, da guerra fiscal, dos convênios de ICMS e também da reforma tributária. Encerramos mais um Saber Direito. Muito obrigado e até a próxima. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.